Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lá aqui com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar uma super aula para vocês, uma aula muito importante, uma aula que eu tenho certeza absoluta que vai impactar em todos os concursos de carreiras bancárias do Brasil. Por quê? Porque é uma alteração legislativa, era uma demanda reprimida do Banco Central há muito tempo, que agora, a partir de 2021, o Banco Central é um órgão autônomo, então tem autonomia do Banco Central. É uma reivindicação muito antiga, mas muito antiga mesmo. Essa autonomia do Banco Central aí, ela foi aí muito norteada pelo Federal, Reserva Federal, né, que é do Banco Central dos Estados Unidos, também o Banco Central Europeu. Então nós temos aí essas duas grandes fontes inspiradoras que chegou no nosso modelo de autonomia do Banco Central. De antemão, eu não deveria fazer isso, tá certo? Não deveria fazer isso, de eu estar opinando aí, dando opinião pessoal, mas eu tenho obrigação aqui até social de falar isso, dado o conhecimento aí e o tempo de praça que eu tenho nesse assunto. Parabéns, excelente medida. Isso aqui preserva e protege o nosso povo contra governantes aí, tá? Contra gente politiqueiros. Parabéns, o Banco Central, beleza? Então vamos estudar aqui essa parte do Banco Central aqui, né? Ok, né? Professor, mas por que isso, professor? Eu tenho que dar um histórico para você. Porque o Banco Central, gente, é a autoridade, ó, é a autoridade, preste atenção, monetária. É a autoridade monetária. O que significa a autoridade monetária? É a autoridade que coloca o quê? O dinheiro em circulação. O dinheiro em circulação. Tá? O que acontece, cara? O que acontece com isso, né? Cara, o Banco Central é o cara. O Banco Central é o cara. Então você pega aqui, né? Ó, vamos supor o seguinte, ó. Vamos supor, né, que o Brasil tem um PIB, olha só, um PIB de 5 trilhões de dólares, ok? E a moeda em circulação seja, no total aqui fazendo a conversão, ó, de 7 trilhões de dólares. O que acontece, professor? Nós temos aqui, ó, um excesso. O que acontece com esse excesso aqui, gente? Os preços, ó, os preços estão inflacionados. Tá? Estão inflacionados. Então, o Banco Central, como ele é a autoridade monetária, ele é o executor da política monetária no Brasil, é isso. Então, o que acontece? O governo lá quer fazer um charminho, quer mais dinheiro, cria-se mais dinheiro, cria-se mais dinheiro pelo lastro. Tá? Então, o que acontece? Você vai gerar inflação. E a inflação, eu digo para você, a inflação ela vai punir principalmente os mais desfavorecidos, porque não tem meios de proteção. E na inflação eu digo para vocês, aquele que mais ganha inflação é o governo. Professor, os governos estão com dinheiro no bolso, tudo imposto inflacionário. Por quê, professor? Porque teve a pandemia. Na pandemia houve um aumento até justificável da base monetária, dado o momento, parou-se a economia praticamente do país. Vários setores foram prejudicados. Aumentou a base monetária. O que acontece? Vamos dar um exemplo de picanha, né? A picanha antes da pandemia custava R$ 40. Depois foi para 120. A mesma picanha, ou seja, não tem o valor agregado. É isso aqui, ó, tá vendo? Não tem o valor agregado. Tá? Então, isso aqui é. Então, o que acontece? Né? Então, o Banco Central ele estava muito sujeito a interferências políticas. E no sentido de você eliminar, olha a palavra que eu utilizei, eliminar essas interferências políticas, o que acontece? Vamos fazer a autonomia do Banco Central, como é feito nos Estados Unidos e também como é feito na Europa. Tá? Beleza, né? Vamos lá, vamos explicar. Gente, professor, isso aqui é aula do Banco Central? Não, não é a aula do Banco Central. Você tem a aula do Banco Central, onde a gente aprofunda mais os papéis do Banco Central, muito importante, isso aqui ela vem complementar a aula do Banco Central. Beleza? Tem que assistir as duas aulas. Inclusive o seguinte, nesta aula eu fiz questão da gente trabalhar todos os dispositivos da Lei Complementar 179. Por quê? Cara, papo reto. Papo reto. O examinador gosta de pegar o quê? As questões da origem.
Ele vai pegar aqui na lei. Pode ter certeza que daqui que serão as questões. Ó. Então vamos lá. Dispõe sobre a autonomia. Autonomia. Autonomia do Banco Central. E aí, prof? Primeiro assunto de extrema relevância. Tá? Na sua prova, vai falar que o Banco Central, ó, vou pôr aqui sinal de diferente, ele é independente. Não, não é independente. Tá? Independência tem a ver com soberania. Tá? Tem a independência, a ausência de não tem, esse que é a autonomia, é diferente. Tá? Nós temos aqui, olha só, preste atenção aqui, tá? Independente no Brasil, poderes. Ó. Nós temos 3 poderes independentes no Brasil. É executivo, que é o presidente da República, né? Ok, executivo. Nós temos o legislativo, são poderes legislativo. E nós temos o terceiro poder, que é o judiciário. Esses 3 poderes são independentes e harmônicos entre si, tá? Beleza? Claro que cada um tem a sua autonomia. Então, o Banco Central, cara, ele não é independente, ele tem a autonomia. Então, primeira dica, o concurseiro vai colocar independente. Opa, não é independente. Ele não é independente, tá? Ele é autônomo. Beleza? Fechou, né? Ok. Então, estou ensinando aqui para vocês a ementa da lei. E sobre a nomeação e exoneração do seu presidente, dos seus diretores, e altera os artigos da lei 4.000, né? 4.595, de 31 de dezembro de 64, né? O que esse cara aqui? Esse cara aqui, essa lei aqui, tá? Ela é muito importante, tá? Ela é muito importante porque ela criou aí o sistema financeiro nacional, né? Como é que era antes, né? Como é que era antes aqui, né? Antes da lei aqui, ó, dessa lei aqui, só para você terem uma ideia aqui, ó, antes dessa lei aqui, nós tínhamos o Ministério da Fazenda. Dentro do Ministério da Fazenda, você tinha a Superintendência da Moeda e do Crédito. Essa Superintendência da Moeda e do Crédito, depois da lei, passou a ser o Banco Central, tá? Banco Central, uma autarquia. Ok. Uma autarquia. Agora, com o advento da Lei Complementar 179 de 2021, passou a ser uma autarquia, ó, autarquia especial. Esse especial aqui, ó, tá? 2021. Ó, o histórico aí, né? Por isso que essa lei aqui é importante. Na verdade, ela reorganizou todo o sistema financeiro nacional, né? Tirou aqui da administração pública direta do Ministério da Fazenda, criou aqui uma autarquia que passou a ser administração pública indireta, né? E agora é uma autarquia especial, é uma agência autônoma, né? E a gente vai bater cada uma dessas alterações aqui. Essa aqui é uma aula que eu estou gravando ela sem controlar o tempo, porque o importante aqui é o aprendizado. Tá? Aprendizado, cara, uma aula importantíssima essa aula aqui, né? Então vamos embora, vamos lá, direto na lei, tá? Ó, o Banco Central tem por objetivo fundamental assegurar a estabilidade dos preços. Pronto. Professor, o que significa isso? É o quê? O objetivo primário do banco, a missão do banco. O Banco Central, objetivo fundamental assegurar a estabilidade dos preços. Pronto. O que é estabilidade dos preços? Sem inflação e sem deflação. Sim. PIB, 5 trilhões. Os preços desse PIB têm que ser equivalentes a 5 trilhões. Está aqui, ó. Pronto. Nem mais, nem a menos. Inflação. Então, ele é o grande guardião da estabilidade dos preços. Ó. Estabilidade dos preços, inflação. Tá aí, e aí, claro que o Brasil aí, não só o Brasil, mas o mundo, né, existe aí projeções aí da volta da inflação, eu acredito que possa até acontecer. Então, o Banco Central é o vai salvaguardar. Inclusive, eu acho que essa medida aí foi muito válida, tem que ser elogiada, porque ajudou aí o Brasil passar por um momento de crise, né? Beleza? Então, o objetivo, isso aqui tem que saber. Qual que é a missão do Banco Central? Qual que é o principal objetivo do Banco Central? É assegurar a estabilidade dos preços. O que é assegurar a estabilidade? É o preço inflacionário. Professor, e a deflação? Cara, deflação cara, significa... Cara, a deflação... Sabe o que significa a deflação? Que você reduziu de tamanho.
que reduziu de tamanho, ficou mais barato os preços. Tá? Então a deflação, cara, cara, a deflação, ela não é, tá? Ela não é tão saudável assim como você pensa. Ela não é tão saudável, tá? Então, o ideal é a meta de inflação. Meta de inflação. Ok? A meta de inflação no Brasil já está consolidada há décadas, né? Sendo o quê? Ó, 4,5% ao ano, beleza? Podendo variar para menos 2% e podendo variar para mais 2%. Se o Brasil ficar nesse patamar de inflação, é excelente. Excelente, né? Por quê? Então inflação é necessária, cara. Tá? Houve o quê? Houve a economia, a produção de novos meios, né? Então ela é necessária. Agora, a hiperinflação, agora, poxa, 15% ao ano, que parece que foi 2020, né? 2021, aí é pesado. O contrato, eu tinha um contratozinho de aluguel, cara, foi para 19%, ô louco! Tive que ir lá brigar com o cara muito, né? Então tem aí, ó, tá a inflação. Então ela vai assegurar. E essa inflação aqui, tá? Que ela vai determinar o quê? Vai determinar aqui, tá certo, assegurar o valor dos preços. E como é que você gera isso aqui? Cara, você controla o quê? Ou você retira dinheiro, ou você coloca dinheiro no mercado. E aí, na aula do Banco Central, a gente fala muito sobre isso, tá? Então, isso é assegurar os preços. Essa é a questão aí, tá? A assegurar os preços, né? Você pode perceber, gente, antes da pandemia, principalmente, tinha muitos países aí, principalmente da Europa, né? Japão. Cara, Japão lá, você colocava lá, por exemplo, você colocava no banco lá 100 mil reais, né, para aplicar uma poupança, você tem deflação, você recebe menos. Deixa lá 100 mil reais, no final do ano você tem 95. Você não gera um impulsionamento da economia. Então é assegurar os preços, tá? Não é combater a inflação, é fazer esse ajuste, assegurar a estabilidade dos preços. Sem prejuízo do seu objetivo fundamental, o Banco Central do Brasil também tem por objetivo zelar pela estabilidade, zelar pela estabilidade, estabilidade e eficiência do sistema financeiro. Então, olha aí, ó. Então, aqui, ó, sistema financeiro nacional, beleza, né? E pela, suavizar as flutuações da atividade econômica e fomentar o pleno emprego. Tá aí, tá? Aí nós temos aí o sistema financeiro nacional, né? Nós temos aí atividade econômica, ó. Atividade econômica. Suavizar a atividade econômica e, finalmente, aqui, ó, fomentar o pleno emprego. Fomentar o pleno emprego. Como é que você fomenta o pleno emprego, gente? Através de investimentos. Investimentos geram empregos, né? E como é que você coloca investimentos no mercado? Através do sistema financeiro nacional. O principal deles são os bancos, né? E através do sistema financeiro nacional, ele fomenta o quê? Atividade econômica, tá? Ele vai o quê? Suavizar, ele vai fomentar. Então, tudo tem alguma coisa a ver com o outro, né? Então, o preço controla tudo isso, tá? Por quê? Você tem investimento, o cara está com investidor, está com dinheiro parado. Poxa, se você tem aí uma moeda que não está estável, é melhor você aplicar na moeda que você ganha muito mais do que você fazer investimento na economia. Então, esses aqui são os objetivos secundários. Questão de prova. Questão de prova, isso aqui, cara. Isso aqui tem, ó. Estabilidade pela eficiência do sistema financeiro. Beleza. Suavizar as flutuações do nível da atividade econômica e fomentar o pleno emprego. Beleza, artigo 1º, muito importante, né? Ok, né? E agora a gente vai ver aqui uma definição das autoridades que nós temos monetárias no país. As metas de política monetária serão estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. Aí, agora vem cá comigo aqui. Então nós temos aqui, ó, Conselho Monetário Nacional. Perfeito? Vai estabelecer o que? As metas.
Beleza? As metas da política monetária. Beleza. Tá? Competindo privativamente ao Banco Central. Olha aí. Ok? Conduzir a política monetária. Conduzir a política monetária. E aqui ele diz, ó, privativamente, né? Ó, privativamente. Por que privativamente, professor? Tá? Porque privativamente é diferente de exclusivamente. Exclusivamente significa que somente ele pode fazer isso. Privativamente significa que ele pode fazer isso, pode passar para terceiros e ele controlar terceiros fazerem isso. É isso que está dito aqui, ó, privativamente, né? Então, o Conselho Monetário Nacional vai definir as métricas da política monetária, tá? Entre elas, política de metas de inflação, todas as metas de dinheiro em circulação, são diversas métricas monetárias existentes no Brasil, mas isso aqui é importante, que é questão de prova. Nessa aula aqui, eu garanto para você, para o concurso do Banco do Brasil, do Baneste, do Banpará, da Caixa Econômica, do Banrisul, é no mínimo 2 a 3 questões na prova, somente nessa aula. Somente nessa aula. Inclusive, se você está meio com sono, aí você tem que parar esse vídeo, tá? E assistir depois. E depois você tem que rever essa aula e fazer todas as anotações possíveis, beleza? Outro artigo importantíssimo definiu aqui os papéis dos agentes monetários brasileiros, Conselho Monetário Nacional e o Banco Central. Lembrando que nós temos uma aula também do Conselho Monetário Nacional detalhada. Vamos embora, vamos seguir aqui, tá? Vamos falar da diretoria agora, tá? Então, a diretoria colegiada do Banco Central do Brasil terá 9 membros. Beleza, 9 membros. Aqui, né? 9 membros. Professor, o que traz aqui? O artigo 3 traz os requisitos e a quantidade. 9 membros, né? Vamos lá, 9 membros. Então, você tem aqui um presidente. Ó, um presidente. E 8 diretores. Total, 9. Tá? Diretoria colegiada. Diretoria colegiada, ou seja, não a decisão é colegiada, tem que ser dos 9. Não é somente de um, beleza? 9 membros. Sendo um deles seu presidente, beleza. Todos nomeados pelo presidente da República, ok? Entre brasileiros, aqui ele não trouxe a prerrogativa senato ou naturalizado, inedôneos, ou seja, honestos, de reputação ilibada, nada que abale a sua conduta, notória capacidade de assuntos econômico-financeiros, olha aí, ó, o cara é um cara do mercado, ele deve conhecer assuntos econômicos financeiros e comprovados conhecimentos que os qualifiquem na sua função. Professor, o que esse cara aqui, esse artigo 3º aqui, ele trouxe os requisitos, ó, requisitos para ser diretor do Banco Central. Primeiro, brasileiro idôneos, de reputação ilibada, de notória capacidade em assuntos econômico-financeiros. O que é notório? É claro, não precisa provar para ninguém, é o cara, entendeu? Ou comprovados, ou um ou outro, né? Ou comprovados conhecimentos que os qualifiquem para a função. Como assim? O cara tem 5 PhD em Harvard, pronto. Já está comprovado que tem conhecimento para exercer a função. Então, o legislador diz que não é qualquer um que você vai nomear presidente para ser aqui o presidente, você diretor do Banco Central. Por quê? Porque é um cargo importantíssimo. Tá? É um cargo importantíssimo. Então, ele trouxe aqui os requisitos, né? Inclusive, eu acho, né, que esses requisitos aqui são poucos, né? Eu acho que poderia trazer até mais requisitos, né? Trouxe esses requisitos aqui. 4. O presidente e os diretores do Banco Central serão indicados pelo presidente da República e por ele nomeados após a comprovação dos seus nomes pelo Senado Federal, uma sabatina, né? Então, isso aqui é um ato, né, que exige o que? A vontade dos poderes. Tá? Um ato de vontade dos poderes. Né? É um ato administrativo dos poderes. Então, o que acontece? Um poder controlando o outro. Então, um poder, olha só, o presidente indica e eles serão sabatinados, aprovados pelo Senado Federal. Olha,
pelo Senado Federal, que vai aprovar a nomeação de presidente e diretores. Na prova, o cara pode falar que é somente o quê? O presidente. Então, presidente e diretores serão sabatinados obrigatoriamente pelo Senado Federal. Por quê, professor? Porque é um ato que requer aí esse tipo de rigor. Tá? Não pode ser assim fácil, né? Vamos lá. O mandato do presidente do Banco Central terá duração de 4 anos, ok? 4 anos, com início no dia 1º de janeiro do terceiro ano do mandato do presidente da República. Ó. São 4 anos, do início 1º de janeiro do terceiro ano, tá? Então vamos notar aqui, né? Vamos pegar aqui, deixa eu fazer aqui umas anotações aqui, para aí. Nós estamos aqui em 2022, ok? 2021, 2020, 2019, beleza? Isso aqui é um mandato presidencial. Aí tem outro aqui, ó, 2023, 2024, 2025 e 2026, beleza? Então aqui, ó, nesse ano aqui é o terceiro ano. Então nesse ano aqui será o quê? Vai ser novo presidente. Novo presidente ou recondução. Então o cara aqui, ó, ele entrou aqui, ó. Tá? Era para entrar no dia 1º de janeiro, não entrou no dia 1º de janeiro, por quê? Porque já a lei é de maio, é de fevereiro, tá? Mas ele tem 90 dias para entrar em vigor a lei. Então o cara está aqui. Então o mandato lá do cara termina aqui, beleza? Ó, 1, 2, 3, 4. Dia 31 de dezembro termina o mandato dele. E o próximo mandato vai ser aqui, tá? No dia 25, né? E aí, professor? Cara, eu vou fazer o seguinte, meu amigo. Aqui é o seguinte, aqui é como se fosse aula ao vivo, tá? Aqui é como se fosse aula ao vivo, né? Tá? Aqui é como se fosse aula ao vivo, tá? Então eu tenho aqui. É bom anotar isso aqui, gente, porque a gente tem várias regrinhas de transição, tá? Tô aqui o papelito. Então eu tô copiando isso aqui, ó, ano 2020, ó, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026. Ó, fazem assim. Você não quer aprender? Então, cara, faz aí, meu. Quero te ajudar. Então é o seguinte. Aqui, ó, no 2025, né? Novo presidente do Banco Central. Novo presidente / recondução. Fechou, né? É o mandato dele aqui. Aqui, nomeação do presidente. Beleza, beleza. Fechou, vou pagar aqui. Tá, vou pagar aqui. É para passar, não é para passar? Então tem que fazer isso. Questão de prova. Quando que tomará posse o presidente, tá? O presidente do Banco Central? No 1º de janeiro do terceiro ano do mandato presidencial, né? Eu acho bacana, né? Qual que é a ideia, gente, dessa estabilidade aqui, né? Isso aqui já é uma coisa muito importante, tá? Ó, isso aqui é uma coisa muito importante que passou batido aqui, que eu tinha que ter falado e não falei para vocês, né? Professor, qual que é uma das principais diferenças da autarquia normal, que era o Banco Central, da autarquia especial do quê? Aqui, ó, mandato, né? Aqui, ó, mandato. Ó, mandato. Mandato, né? Então agora é 4 anos. Isso aqui ele vai ter o quê? Estabilidade. Claro que tem os casos de vacância que a gente vai falar. Mas antes, ó, antes, né? Ele poderia ser exonerado a qualquer momento. Antes, ele estava ocupando um cargo comissionado. Né? Chamado ad nutem. Ó, ad
Newton. Tá? Agora não. Agora ele tem estabilidade, agora tem um mandato. E aí, professor, o que acontece? Cara, isso aqui é muito importante. Por quê? Porque pode ser presidente, ministro que for, não interessa. Ele está lá, ele tem estabilidade, ele tem autonomia, é um cara técnico, ele vai conduzir. Tá? Eu lembro muito bem que em 1995 o Banco Econômico tinha um senador da Bahia muito atuante, Antônio Carlos Magalhães. O Banco Econômico era de origem baiana, cara. Cara, ele usou toda a sua influência política no Senado Federal para salvar o Banco Econômico e salvou o Banco Econômico, entendeu? Eu não estou questionando o deputado, o senador, tal. Agora não, agora ele quer tornar o Banco Central realmente uma agência aí, tá? Com credibilidade, com autonomia, ele não quer interferência na gestão, então ele tem um mandato, ele tem a segurança, tem a estabilidade. Tá? Isso aqui é importante. Não só o presidente do Banco Central, mas também os seus diretores passam a ter também essa prerrogativa de mandato. Então ele tem um tempo certo. Tá? Ele pode ser reconduzido, beleza? Ó, estabilidade tem mandato, tá? Não é mandado, tá? É mandato, tá? Mandado é mandado de segurança, que é o que é expedido pelo juiz de direito, tá? Expedido por um juiz de direito. Vamos embora, professor, vamos embora, tá? Professor, beleza? Aí nós temos o quê? Nós temos a diretoria, os outros 8. Os mandatos dos diretores do Banco Central terão duração de 4 anos, observando a seguinte escala. O que ele quis fazer aqui, gente, tá? Ele quis o seguinte, tá? Ele quis o quê? Oxigenar a diretoria proporcionalmente. Não de forma que acontecia antes. Cara, chegou o novo presidente, mandava todo mundo embora do Banco Central, entrava outra turma. Até a outra turma aprender, já passou 1 ano, 2. Então aqui ele vai, são 9, então vai trocando aos poucos, né? Então nós sabemos que é de papelito aqui, tá? Meu papelito aqui, ó. 2 diretores com mandatos no início, dia 1º de março do primeiro ano. Aí, ó. Então, no primeiro ano, aqui, ó. Ok. Ó, 1º de março. Então, entra o presidente, dia 1º de janeiro. 1º de março, 2 diretores. 2 diretores, ok? Beleza, né? 2 diretores. Opa, ó, primeiro ano de mandato. Eu fiz errado aqui meu papel aqui, né? Então, 1º ano de mandato. Aqui, ó. 1º de março, tá? 1º ano, 2º ano, 3º ano, 4º ano, né? 2 diretores. Beleza, né? 2 diretores no 2º ano. Tá? 2 diretores. 1º de janeiro. 2 diretores. Beleza? 3º ano, 2 diretores. E no 4º ano, 2 diretores. Tá? Então nós temos aí o 1º ano, ó, 3º ano e 4º ano, né? Lembra que no 1º ano, ó, no 3º ano, presta atenção aqui, ó, no 3º ano, gente, né? No 3º ano você vai ter o quê? O presidente. Vai ser o presidente do Banco Central. No 1º ano, ó, então o presidente da República só vai poder trocar 2 diretores, o quê? Quando, ó, só em 1º de março, né? Só 1º de março, né? Então 2 diretores e 2 diretores. Certo? 2 diretores. Beleza, ó. Beleza, ó. Isso aqui é importante demais, né? Tá? Depois que acabar isso aqui, eu volto para vocês aqui fazer o meu esqueminha, tá? Vamos lá. Olha as coisas que legal aqui, ó. O presidente e os diretores do Banco Central poderão ser reconduzidos uma vez por decisão do presidente da República, observando o seu disposto no caput desse artigo, na hipótese das novas indicações de mandatos não consecutivos. Olha aí, né? Então ele pode ser reconduzido, né, observando o seu disposto no caput desse artigo. O que diz o caput desse artigo? Que ele tem que ser nomeado, que ele tem que ter reputação, beleza, né? Na hipótese de novas indicações para mandatos não consecutivos, né? Então ele pode ser, ó, quando ele ser reconduzido, ele não precisa de novas indicações. Agora, ele pode ser mandato não executivo. Ele ficou um período, depois ele volta, né? Então ele pode voltar uma vez só.
O prazo de gestão do presidente de cada um dos diretores do Banco Central do Brasil estende-se até a investidura do sucessor do cargo, a prorrogação automática. O que está falando aqui, né? O que é prorrogação automática? Vocês viram que é um ato complexo, necessita o quê? De aprovação do Senado Federal, né? Vai que o Senado Federal senta em cima de um nome lá e não passa esse nome. E aí? Cara, ferrou, meu. Aí o seguinte, o mandato do cara terminou no dia 31 de dezembro. Até não for concluída a nomeação de outro diretor, ele vai ter uma prorrogação automática do seu prazo, tá? Do seu prazo, beleza? Fechou? E agora, pessoal, agora eu tenho que passar para vocês aqui, que aqui é estudo de qualidade, tá? Então nós temos aqui, tá? Vamos colocar aqui, ó, presidente, ó, presidente, mandato 2023 a 2026, pela regra aqui, tá? Então você tem o primeiro ano, que será o ano 2023, você tem o segundo ano, que é 2024, você tem o terceiro ano, que é 2025, você tem um quarto ano, que é o 2026, tá? Beleza. Pela regra que nós estudamos aqui em detalhes. No primeiro ano de mandato, né, no dia 1º do 3, vai se nomear 2 novos diretores. No segundo ano, no dia 1º de janeiro, vai nomear 2 novos diretores. Olha que legal, né? Então não é um troca de uma hora, não perde todo o conhecimento, né? Dia 25, ó, terceiro ano de mandato. No dia 1º de janeiro, você vai votar aqui, vai ser o presidente do Bacen e 2 novos diretores. 26, 1º de janeiro, último ano, aí, 2 novos diretores. Prof, o que está por trás disso? O que está por trás disso é o princípio da continuidade administrativa. Isso que está por detrás disso. O princípio da continuidade administrativa. Tá? Muito importante isso. Né? Isso que está aqui, ó, continuidade administrativa. Lembrando que eles poderão ser reconduzidos uma única vez e tem a prorrogação automática. Como assim? Tinha que trocar 2 aqui, mas o Congresso atrasou. Até quando o Congresso não aprovar o nome, então isso aqui é a nomeação. Então, olha aí, ó, continuidade da gestão. Parabéns aí, o legislador. Excelente, né? Isso aqui eu fico como brasileiro, me sinto muito orgulhoso disso, independente de facção partidária aí que seja, tá? Isso aqui é bom para o nosso país, é bom para o nosso povo, então é bom para nós, tá? Beleza? Fechou? Tá aí, né? Artigo 5º, vamos embora. O presidente e os diretores do Banco Central do Brasil serão exonerados pelo presidente da República. Beleza. Serão exonerados, né? Quais hipóteses? Primeiro, a pedido. Eu quero sair. Beleza, você quer sair, eu vou te exonerar. Ok. 2, caso de acontecimento de enfermidade incapacitante, o titular para exercer o cargo. Aí. Então, o que acontece com o cara aqui, né? Ele ficou doente, está incapacitado. Beleza, nesse caso aqui, ele vai ter que ser exonerado e vai ser substituído. Ele perde o mandato dele, né? Terceiro, quando sofrerem condenação mediante decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado pela prática de ato de improbidade administrativa ou de crime cuja a pena acarrete ainda que temporariamente é a proibição de exercer cargos públicos, né? Então o cara foi de condenação, cara, teve alguma condenação, ok? Teve condenação por órgão ou qualquer prática, condenação mediante decisão, ou condenação mediante transitar julgado por órgão colegiado, furto. Cara, foi em segunda instância, tá, perdeu, né? Pela prática de improbidade administrativa ou pelo crime de pena que acarrete ainda temporariamente a proibição de acesso aos cargos. O que é isso? É para manter o requisito de ingresso. Lá não falou tal da ilibada, conduta ilibada, o cara
bunda de santo, beleza, então ele tem que manter essas características também quando ele está exercendo o comando do banco, ou o presidente ou seus diretores. Mais do que justo, né? E a quarta e a última hipótese, né? Quando apresentarem comprovado e recorrente desempenho insuficiente para o alcance dos objetivos do Banco Central, ou seja, é demitido por incompetência. Lembre-se que o Conselho Monetário Nacional vai estabelecer as metas da política monetária e o banco ele vai ter que executar. Então, lá tem tudo. Então, quando acontecer isso, ele também poderá. Nós não podemos proteger o incompetente, né? Claro que esse item 4 aqui, ele vai ser muito mais, né? Muito mais rigoroso. Vamos para os parágrafos que completam esse artigo. Na hipótese que trata o inciso 4, porque é incompetência, ineficiência, compete ao Conselho Monetário Nacional submeter ao presidente da República a proposta de exoneração, cujo aperfeiçoamento ficará condicionado à prévia aprovação por maioria absoluta do Senado Federal. Olha o rigor aqui, né? Olha o rigor, né? Então o item 4 é o item o quê? Por incompetência. Beleza, né? Primeiro, quem que vai dizer que o cara é incompetente? O Conselho Monetário Nacional, porque ele estabelece as metas. Aqui, ele vai submeter ao presidente da República, então o presidente da República não pode exonerar o cara, né? E ele vai ter que encaminhar para o Senado Federal, com votação de maioria absoluta, né, metade mais um dos senadores, para confirmar a exoneração por incompetência do cara, por não cumprimento das metas previamente estabelecidas. Então, isso aqui é importantíssimo, né? Parágrafo 3º, vem comigo aqui, né? Olha só. Ocorrendo vacância no cargo de um presidente ou diretor do Banco Central do Brasil, um substituto será indicado e nomeado para completar o mandato, observando os procedimentos estabelecidos no artigo 3º e o 4º. O que é o terceiro? Ele falar que é libada, tal, né? Lei complementar, ok, né? Devendo posse ocorrer num prazo de 15 dias contado a aprovação do nome pelo Senado Federal, mandato tampão, né? Então, ocorrer na vacância, né? Desculpa, né? Então, houve uma vacância aqui, tá? Esse aqui não é mandato tampão, isso aqui tá errado. Tá? Eu vou até dar um ESC aqui. Vou dar um ESC aqui e já vou corrigir esse cara aqui. Esse cara aqui não é o mandato tampão, né? Então, isso aqui é uma hipótese de vacância, né? Ocorreu a vacância, tá? Ocorreu a vacância. O que vai acontecer? Ele vai nomear outro. Então, ele tem 15 dias aí para o Senado aprovar, né? Beleza? Completar o mandato. Então, desculpa, é o mandato tampão sim. Isso aqui é para completar o mandato. O cara não tem até aquela data? Então, trocou. Então, ele vai assumir. É mandato tampão sim. Ô, professor, né? Ô, desculpa aí, tá? Mandato tampão, exatamente. O que é mandato tampão? O mandato tampão é para completar o mandato. Não tem aquelas datas certas, de primeiro ano, dia 1º de março, 1º de janeiro, segundo ano. Então, ele vai completar o mandato dele dos 4 anos, né? Beleza. Na hipótese do parágrafo 2º deste artigo, o cargo de presidente do Banco Central do Brasil será exercido internamente pelo diretor com mais tempo no exercício do cargo, dentre os diretores com o mesmo tempo de exercício pelo mais idoso até a nomeação do presidente, né? Pelo mais idoso, né? Com o mesmo tempo de exercício, o mais idoso. Então, ele quer o cara mais experiente, né? Vamos supor que o presidente do Banco Central caiu antes, né? Até a nomeação, você sabe que tem 15 dias para encaminhar para o Senado tem todo o trâmite lá, vai passar para a sabatina, demora meses, né? Artigo 6º, agora é o seguinte, isso aqui é para a gente aprender o que é essa autarquia especial. Isso aqui que trouxe para o Banco Central a autonomia, ó. O Banco Central do Brasil é uma autarquia de natureza especial, caracterizada pela ausência de vinculação a ministério, de tutela ou de subordinação hierárquica, pela autonomia técnica, operacional, administrativa, financeira, pela investidura a termo de seus integrantes, pela estabilidade durante seus mandatos, 4 anos, bem como pelas demais disposições constantes desta lei complementar ou leis específicas destinadas à sua implementação. Então está aqui. Então hoje, questão de prova, tá? Questão de prova, o Banco Central é uma autarquia de natureza especial. Detalhe, ela não está vinculada a nenhum ministério. Antes ele estava vinculado ao Ministério da Fazenda, ao Ministério da Economia. Então, o Banco Central, hoje, ele não tem mais vinculação a ministério. Tá?
Então, isso aqui é uma exceção do direito administrativo, né? Então, você tem aqui, ó, ministério. Ó, ministério. O que o ministério é? Nada mais é do que administração direta. Beleza? Direta. E aí, o que acontece? Pelo princípio da especialização, nós temos a administração, ó, indireta, tá? Que pode ser autarquias, ó, pode ser autarquias, fundações, empresas públicas, ó, empresas públicas e sociedades de economia mista. Isso aqui é o normal, né? Só que, exceto o Banco Central, tá? Então não tem vinculação, não tem vinculação. Não tem vinculação, não tem subordinação, então ele é um órgão autônomo, né? É um órgão autônomo, é uma figura administrativa nova no nosso direito, inclusive, né? Eu falo porque eu sou bastante conhecedor deste assunto aqui, então hoje o Banco Central tem essa autonomia, essa prerrogativa. Parágrafo 1º. O Banco Central do Brasil corresponderá o órgão setorial, ó, corresponderá o órgão setorial do sistema de administração do sistema de administração pública federal, inclusive o sistema de planejamento e orçamento federal, né? O que está acontecendo aqui, né? Então aqui está falando corresponderá. Então aqui, ó, ele não é um órgão independente. Então o Banco Central, Banco Central aqui, tá? Ele será obrigado a usar o CIAF, aí ó, né, o CIAF, ele vai ter que usar o sistema de pessoal, ó. Tudo isso aqui, ó, o SIDOR, tá? Todos os sistemas de licitação, de controle interno, ou seja, o que ele está falando aqui? O Banco Central, tudo bem, você não tem vinculação, mas você vai ter que empenhar, você vai ter que fazer todas as regras de pessoal, tudo, tá? Como fosse administração pública direta, olha aí, ó. Então ele vai ter que usar esse sistema, ó, SIDOR, CIAF, Sistema de Pessoal Civil, Sistema de Controle Interno, Organização e Inovação Institucional do Governo Federal, Administração de Recursos e Tecnologia da Informação, Gestão de Documentos, o GED, arquivos setoriais. Então, ele vai ter que seguir, tá? Embora não haja, entendeu? Embora não haja, é uma vinculação, é um órgão autônomo, o legislador falou, olha, BC, você vai ter que seguir todas as demais regras, tá, que os outros ministérios utilizam. Você vai ter que continuar utilizando o CIAF. Você não pode ter um sistema próprio de financeiro. Você vai ter que seguir. Por quê? Porque você é um órgão público, né? Quando necessário o registro, o acompanhamento e ao controle dos fatos ligados à sua gestão e a formalização, a execução e o registro de seus atos, contratos de qualquer natureza, o Banco Central do Brasil poderá optar pela utilização de sistemas informatizados próprios, compatíveis com a sua natureza especial, sem prejuízo de integração com sistemas estruturantes da administração pública. O que é isso? Aqui é um salvo-conduto. Né? O que diz aqui para o segundo? Olha, então, primeiro, você é um órgão público, você vai ter que seguir mesmas regras da administração pública direta. Você vai ter que seguir o CIAF, o SIDOR, mas quando é específico, claro, você vai ter o seu sistema próprio, o SISBACEN. O SISBACEN é um sistema financeiro monetário, que é de responsabilidade de quem? Do Banco Central. Os balanços do Banco Central serão apurados anualmente e abrangendo o período de 1º de janeiro a 31, ou seja, o exercício, né? Inclusive para fins de destinação ou cobertura de seus resultados e a constituição de reservas. Né? Então tá aí o Banco Central. Você pode ter certeza que o Banco Central também ele é um banco dos bancos, então ele gera resultado. O que é isso? Lucro ou prejuízo. Quando é lucro, o que acontece? Ele pode, uma parte desse lucro vai, claro, para o Tesouro Nacional e outra parte ele pode constituir reservas monetárias. Nós temos bilhões e bilhões de dólares. Né? Beleza? Tranquilo? Então isso aqui está seguindo a regra da contabilidade pública. Os resultados do Banco Central do Brasil, consideradas todas as suas receitas e despesas de qualquer natureza, serão apurados pelo regime de competência. Ó, regime de competência, o que é isso? É o exercício 2021, 22, 23, 24, 25, né? Devendo sua... Como é que vai estar na prova? Vai estar regime de caixa. Aqui vai estar regime de caixa, regime de competência. É um princípio da administração pública, né? Da contabilidade pública.
devendo a sua destinação ou cobertura observar o disposto na Lei 13.820 de 2019, que essa lei, tá, ele vai falar as relações financeiras aí do Banco Central, que não é importante a gente ler. Tá? Parágrafo 5º. Vamos lá, né? As demonstrações financeiras, tá? Demonstrações financeiras do Banco Central do Brasil serão elaboradas em conformidade com o padrão contábil aprovado na forma do inciso 17 do artigo 4º da Lei 5.495. O que diz essa lei? Aqui, ó, olha aqui, gente, ó. Aprovar o regime, seu regimento interno, as contas do Banco Central do Brasil, decidir sobre o seu orçamento e sobre o seu sistema de contabilidade, bem como sobre a forma do prazo de transferência de seus recursos, de seus resultados para o Tesouro Nacional, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União. Ok, isso aqui é interno, né? E, claro, a lei, ó, subsidiariamente. O que é subsidiariamente? Você vai aplicar primeiro esse dispositivo e depois a lei da contabilidade. Isso aqui, a 4.320 é a lei da contabilidade pública, do orçamento público no Brasil. Tá? Então ele vai usar essa forma de forma subsidiária. Primeiro vai ter seu padrão bem específico lá no seu regimento interno, as contas do Banco Central, beleza? Fechou, né? Artigo 7º, cara. Né? Agora vem as alterações legislativas, né? Ó, a Lei 4.595 de 94 passa a vigorar com as seguintes alterações. Então vamos lá. O que ele fez aqui? Ele trouxe algumas alterações. Então eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou fazer o seguinte, tá? Isso aqui é tudo alteração legislativa, certo? Eu vou pular essa alteração legislativa. Eu vou continuar aqui, beleza? E aí eu vou na 4.595 no final da aula, a gente dá uma repassada nas alterações. Beleza? Vem comigo aqui, ó. Regra de transição. Até 90 dias após a entrada em vigor desse projeto de lei, deverão ser nomeados o presidente e 8 diretores do Banco Central do Brasil, cujos mandatos atenderão à seguinte escala, dispensada a nova aprovação do Senado Federal para os indicados que, na ocasião, já estejam no exercício do cargo. Então, o que é isso? O artigo 8º coloca aí regra de transição. Então, em 2021, agência autônoma. Beleza, como é que vai fazer a primeira nomeação? Dessa regra aqui. Vai ter que passar para o Senado? Não, por quê? Porque eles já passaram, porque a regra anterior já obrigava eles a passarem por lá. Então, o presidente e os 2 diretores terão mandatos até o dia 31 de dezembro de 2024. Tá? Então, lá, o presidente atual e 2 diretores serão nomeados para mandato até 31 de dezembro de 2024. 2 diretores até o dia 31 de dezembro de 2023. 2 diretores até o dia 28 de fevereiro, tá? 28 de fevereiro de 2023. 2 diretores com mandato até 31 de dezembro de 2023. Tá? Isso aqui é uma regra de transição, tá? Porque aí vai ser trocado o pessoal, né? Aí, ó, isso aqui é 2023. O que é 2023? É o primeiro ano. Vai entrar no segundo ano, troca 2. Beleza? Aí tem os caras, troca 2, para ter toda a renovação. Ó. Será admitida uma recondução para o presidente e para os diretores do Banco Central do Brasil que houverem sido nomeados na forma prevista do artigo. Né? Isso aqui é muito importante, olha só, né? Então, o presidente lá da transição do governo não vai ter tanto impacto no mercado. Por quê? Porque o cargo do presidente do Banco Central é um cargo muito importante para o mercado. Então, ó, 2023, ó, 30, então, 2024, então vai entrar 2023 um presidente, 2024 outro presidente, então tem 2 anos de mandato ainda. Isso dá uma grande estabilidade, uma grande estabilidade. O cargo de ministro de Estado, ó, o cargo de ministro de Estado presidente do Banco Central do Brasil, fica transformado, tá, no cargo de natureza especial do presidente do Banco Central do Brasil. O que acontece, né? Isso aqui foi Fernando Henrique Cardoso que fez. Então nós tínhamos ministro. Ministro é um status, né? Quando o cara tem um status de ministros, ele tem um status de o quê? Auxiliar direto do presidente da República. Beleza? Auxiliar direto. Então ele tem prerrogativas de foro, por exemplo. Somente o Supremo Tribunal Federal que pode processar o cara. Beleza? E aí o que aconteceu? O presidente do Banco Central não tinha essa prerrogativa, ele ficava muito sujeito a esse tipo de interferências. Aí o FHC foi lá e transformou o cara com o status de ministro de Estado. Beleza. Então, agora, com a transformação da autarquia de natureza especial do Banco Central, o presidente do Banco Central também passa a ter ainda o que? Status de ministro de Estado. Ó. Transformando o cargo de natureza especial do presidente do Banco Central
do Brasil. Então ele também tem status de ministro de Estado, né? Cara, se o examinador cobrar isso é paulada, né? Difícil, né? Vamos embora, né? É vedado o presidente e os diretores do Banco Central do Brasil. Tem algumas vedações, né? Única vedação, primeiro, quarentena de 6 meses, ó. Depois que eles deixam participar do controle societário ou exercer qualquer atividade profissional direta ou indireta, com ou sem vínculo empregatício, junto a instituições do sistema financeiro nacional, após o exercício do mandato, exoneração a pedido ou demissão justificada por um período de 6 meses, quarentena, né? Demissão justificada é aquele quarto item por incompetência, né? Então ele tem o quê? Tem a quarentena. Por quê? Porque é um cara que é diretor por tipo 8 anos, cara. Cara, é um cara que vai ser assediado por todos os bancos. Por quê? Porque é um cara privilegiado com informações. Ele conhece o contexto da economia monetária do país, né? Ele conhece. E aí, professor? Cara, papo reto, meu. Ele vai ser um cara assediado. Então ele fica 6 meses sem poder trabalhar na quarentena. Professor, ele vai ganhar? Vai. Ele vai receber, é claro. Ó, no período referido no inciso 3, porque ele não pode trabalhar no que ele sabe fazer, tá? Deste artigo, fica assegurado à ex-autoridade o recebimento da remuneração compensatória a ser paga pelo Banco Central do Brasil. Então, nesse período de quarentena, ele recebe um guinizinho aí, né? O presidente do Banco Central do Brasil deverá apresentar no Senado Federal, em arguição pública, o primeiro e o segundo semestres de cada ano, o relatório de inflação e o relatório de estabilidade financeira, explicando as decisões tomadas no semestre anterior. Então, isso aqui é o seguinte, está uma arguição pública. Todos os anos, o presidente do Banco Central vai até o Senado Federal, todos os semestres, entendeu? Primeiro, apresentar o quê? O relatório de inflação e o relatório de estabilidade financeira. Então, ele tem que explicar, ele tem que dar prestação de contas ao povo, né? O artigo 12. O currículo dos indicados para ocupar o cargo de presidente ou diretores do Banco Central do Brasil deverá ser disponibilizado para consulta pública e anexado no ato administrativo da referida indicação. Então tem que ser público, né? Artigo 13. Ficam revogados todos esses dispositivos aqui, tá? Eu vou dar uma repassada de olho para vocês aqui, tá? Vou dar uma repassada principalmente nessa aqui, ó, no item 2, que é o maior grupo aqui. Isso aqui, a Lei 9.069 é a lei de criação do Banco Real, né? Do Plano Real. Ficam a lei complementar entra em vigor na data da sua publicação, tá aí, né? Ok, né? Só para simplificar, né? Ó, isso aqui é lá um print do site do Banco Central. Ó, autonomia do Banco Central, objetivo principal, assegurar a estabilidade dos preços. Secundários, né? Perseguidos quando não houver prejuízo do objetivo principal. Zelar pela estabilidade e pela eficiência do sistema financeiro. Suavizar as flutuações do nível de atividade econômica e fomentar o pleno emprego, né? Ó, diretoria colegiada terá 9 membros, presidente 8, todos os indicados e nomeados pelo presidente da República após aprovação pelo Senado Federal, que é a sabatina. O presidente e os diretores do Banco Central deverão ter reputação ilibada e conhecimentos que qualifiquem a sua função. O mandato do presidente e dos diretores, né? Os mandatos dos presidentes e dos diretores do Banco Central serão de 4 anos, não coincidentes com o do presidente da República. Não coincidentes, é para ter o quê? É para ter estabilidade do comando, né? Os mandatos dos diretores terão início de forma alternada, de 2 em 2 por ano. O presidente e os diretores do Banco Central poderão ser reconduzidos uma única vez ao cargo. Então, ele não vai ser eterno, né? Ó, o presidente e diretor do Banco Central serão exonerados em 4 hipóteses, né? Houver enfermidade incapacitante para a função, a pedido, quando apresentar em comprovado e recorrente desempenho insuficiente, que aqui é a demissão dele, né? Exonerado aqui vai ser a demissão dele, a exoneração. Houver condenação transitada e julgado, a gente já falou. Vinculação administrativa, ó, não há vinculação a qualquer ministério, questão de prova, isso. O Banco Central é uma autarquia de natureza especial, com autonomia técnica, operacional, administrativa e financeira. E, finalmente, as primeiras nomeações. O presidente e os diretores do Banco Central deverão ser nomeados até 90 dias após a entrada em vigor da lei. Prestação de contas, ó. O presidente do Banco Central deverá apresentar no Senado Federal, no primeiro e no segundo semestre de cada ano, os relatórios de inflação e de estabilidade financeira. O Banco Central continuará também a divulgar comunicados e atas de decisões das políticas monetárias indicadas em conjunto de conjuntura e outras informações, e a fixação da meta para a inflação
continuará a ser de responsabilidade do Conselho Monetário Nacional. Então, o Conselho Monetário Nacional que define a meta de inflação, né? Depois eu volto aqui para o encerramento da aula. Como é uma aula completa, tá? Nós temos que passar aqui, ó. Então, aqui nós temos aqui a lei. Opa, deixa eu duplicar esse negócio aqui para vocês aqui. Tá? Deixa eu duplicar esse cara aqui para vocês. Duplicar, né? Calma, a aula é completa. Se você não quer aprender, cara, você tem que ter paciência. Beleza, né? Tá aqui, deixa eu só dar uma fomentada aqui, ó. Beleza. Oh. Aqui. Beleza. Aí aqui eu tenho que reduzir o zoom para ficar certinho. Então, vamos embora, né? Então, olha aqui, alterações da lei, né? Então, essa aqui é a lei que criou o Sistema Financeiro Nacional, né? Muito importante essa lei, a bíblia do nosso... Ó, criou o Conselho, tá aí, ó, Sistema Financeiro Nacional, Monetário, Banco do Brasil, Conselho Monetário Nacional, olha aí, ó, a política do Conselho Monetário Nacional revogou essas atribuições aqui e repassou para o Banco Central, né? Ó, orientar, né? Isso aqui são, ó, compete o Conselho Monetário Nacional, então houve a revogação, tá? Então tem a aula lá do Conselho Monetário Nacional foi bastante mexida com relação a isso, ó. Muitas revogações, ó. Ok? Deixa eu ver aqui importante aqui da lei, de impacto da lei, né? Ó, outra revogação aqui, ó. Aí, ó. Né? Ó, Banco Central do Brasil, ó, Banco Central do Brasil, ó, a atual superintendência aqui que criou-se, né? Saiu essa superintendência de direito e foi para a administração pública indireta, beleza? Ó. Compete privativamente, incluído, aí ó. Ok, ó, realizar a operação de redesconto, ok, incluída aqui pela lei, né, do Banco Central, beleza, olha aí, país, outro aqui, ó, instrumento de política monetária, aprovar seu regimento interno, então trouxe fortaleceu bastante a atuação do Banco Central do Brasil, né, revogado, compete ainda o Banco Central do Brasil, ó, ok, incluído, decreto-lei, revogado artigo 14, pronto, só isso, né? Então, beleza, tá? Então é isso aí, meus amigos, espero aí que tenham gostado dessa aula, não foi uma aula superficial, foi uma aula aí de em torno de 1 hora, mais um conteúdo top de linha para vocês. Não espere pelo momento perfeito, faça de cada momento a oportunidade perfeita, é isso mesmo. Faça de cada momento a oportunidade perfeita. Às vezes a perfeição está na sua frente, você que faz a perfeição. Outra coisa, eu conheço muito cara que fica prorrogando, que ele nunca faz. Por quê? Porque ele fica aguardando sempre o momento perfeito para fazer as coisas. Nunca o momento perfeito vai acontecer, então você vai aguardar o resto da sua vida. Faça a diferença agora, aí sim você consegue encontrar o seu momento perfeito. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique-claque.